Aí vou te revelar hoje o que na verdade causou a grande explosão no Líbano, na cidade de Beirut. Eu sou o professor Jackson, mas antes de prosseguirmos com a nossa aula de hoje, peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vem aqui. Então, conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, professor. Repare que começamos já a falar da grande explosão. O que representa? Aí começar a falar, professor, a grande explosão em Beirut tem a ver mais com o quê? Grande números de quê? De nitrato de amônio. Claro. Ou melhor, tá bem? Aumento de temperatura. Então, começa a perceber que o aumento de temperatura, o crescimento de temperatura, ou o crescimento de temperatura, isso tudo tem a ver com os números. Percebes? Então, aí, é muito importante, então, que nós falemos desses conjuntos numéricos. Pergunta, e professor, o que são conjuntos numéricos? Repara que não te esqueça, nas aulas anteriores, já falámos que os conjuntos eram reuniões de elementos. Mas, perceba que esses conjuntos numéricos, já falamos aqui de números, né? Numéricos, já estamos a falar de numérico. Então, logo o que seria? Então, seria reuniões, compartilhamento de números. Mas existe mais algo em comum. Algo a mais. Professor, o que é isto, algo a mais? Venha aqui. A primeira coisa é preciso que você tome atenção para representar os números. Tudo. É preciso que você respeite a ordem de você representar os números da esquerda para a direita. Agora, pergunta, professor, mas por que os números? Eu vou te perguntar, como é que você conta os objetos na vida? Como é que você conta os animais? Como é que você consegue contar os seus lucros? Como é que tudo isso acontece? A partir do quê? Que ferramenta você usa na vida? A ferramenta que você vai dizer, professor, eu uso da seguinte maneira. Como é que faço? Faço 0, 1, 2, 3, 4. E esses números podem prosseguir. Podem prosseguir os números. Não é? Mas tome atenção. Começa a pergunta. Esses números, professores, estão meio bagunçados, hein? Desorganizados. Então, precisamos nós organizar esses números para ter uma boa utilização dos números. Como é que será, professor? Eu vou organizar os números. Como é que será? Deixa aqui colocar, por exemplo, o 0, que é este. Temos lá o, temos lá o 2, temos 3, temos 4, temos 5. Mas, professor, está assim? Não, porque já assim vai ser um número composto. Já não pode assim, não pode assim. Não pode. Então, logo, o que vai ser? Então, é preciso que a gente coloque um espaçamento, não é? Que é a vírgula. Mas esses números podem continuar para mais os outros números, ou melhor, para o finito, né? Então, importa talvez, ou importa melhor, escrever aqui vírgula, não é? Então, mais reticência. Isto tem que ser assim? Não. Existe uma maneira melhor, né, de você fazer uma representação. Professor, como é que tem que fazer? Venha lá aqui. Eu vou te explicar. Como será? Eu vou pôr uma chave, recorda nas aulas anteriores? Eu vou pôr uma chave aqui, que abriu, e a outra chave aqui, a fechar. Mas a pergunta é, professor, o que é isto que nós escrevemos? Então, você ouviu falar dos conjuntos dos números naturais? Sim, professor. Então, é isso. Então, tudo isto representa o quê? Representa o conjunto dos números naturais. Agora começa a ver que faz sentido, né? O aumento dos números positivos ou dos números inteiros, não é? Isso se nós formos a ver na física, então faz sentido isto, que então, devido ao grande crescimento da temperatura, não é? No Líbano, então, isto, na verdade, provocou a explosão do nitrato de amônio. Então, como é que será, professor? Então, para definição, ou melhor, vamos representar isto, como é que será? Se esses números são, professor, que naturais. Naturais, professor? Sim. Tá bom? Como é que será, professor? Eu faço desta maneira. Assim. Eu vou colocar o N porque é natural.
Mas também, tome muita atenção, né? Os outros também fazem por seguinte. Fazem assim. Colocam o mesmo N, assim, não é? E desta maneira, assim. Professor, tudo é a mesma coisa. Por isso que eu escrevi isso. Há uma pequena semelhança, não é? Há uma pequena semelhança. Como é que será? Alguns fazem o seguinte, colocam um tracinho aqui, tá vendo? Os outros não colocam o tracinho, né? Deixam assim. Os outros colocam aqui, não é? Desta maneira. Então, tudo isso representa o conjunto dos números naturais. A pergunta é, professor, por que é natural? Repara muito bem. Vá, assista, curta e já deixa na descrição aí um vídeo que já explico como é que os números naturais, como é que os números surgiram. Então, é natural porque isto foi a partir quando o homem teve a necessidade, não é? De controlar os seus objetos, os seus animais, né? Contar as coisas, não é? Os animais. Então, isso aí já surge, o quê? Os números naturais. Então, logo, perceba que agora que o primeiro conjunto numérico, então, é o conjunto dos números naturais. Mas, professor, como é que vou usar isto? Coloquei uma descrição aqui, onde eu uso qual é? Você vai usar aí os números naturais na contagem, sim? Na tua contagem. Você diz o seguinte, quer contar seus filhos, quantos são? Você diz, o Joaninho aí, o Jackson, o Alfredo, a Zainabo. Você diz 1, 2, 3, 4, 5, né? Não existe aí um pedacinho da tua filha, não existe. Sempre são inteiros, são completos, então. E é isso que representa os números naturais, não é? Para representar as nossas quantidades inteiras, percebes? Tá, por isso que nós dissemos que para uma contagem, uma ordenação, não é? Quando alguém ocupa uma posição, não se diz o seguinte, ele está em primeiro metade do lugar. Não, é em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto lugar. Então, desta maneira, estás a representar os números de uma maneira natural, não é? Professor, e as temperaturas também, positivas também, é aquilo que nós dissemos que o grande aumento de temperaturas também, não é? Também isso reflete, ou as temperaturas positivas também, que também elas estão provendo dos números naturais, não é? Mas que seja simplesmente temperatura ou valores inteiros. Professor, lucros, por exemplo, os lucros também representam, não é, os números naturais também vão representar os lucros também. Ou melhor, os lucros também, eles sim, então, vem descrito, não é, de uma maneira inteira. Pode vir de uma maneira decimal, não é? Mas normalmente são valores positivos. Isso aqui é o mais importante que você perceba. Mas perceba que eu que coloquei, que perceba que então os números naturais são o quê? São inteiros positivos infinitos, não é? Incluindo o zero. Percebe que os números naturais, né, são todos inteiros, não é? Positivos, não é? Mas tem que ser infinitos, tem que ser inteiros positivos. É por isso que é esse motivo que eu posso escrever assim também, colocar mais aqui, né? Sinal positivo, não é? São inteiros, não é? Inteiros positivos, não é? E os números lá vão crescendo. Pronto, professor. Então, professor, no caso de sua representação, sim, representa quantidades inteiras, né? Quantidades inteiras. Então, algo que tem que também perceber, que quando falamos dos números naturais, nós estamos a falar de quantidades inteiras, não quebradas. É preciso que tome atenção, tome cuidado neste ponto. E você uma vez já chegou ao banco, num banco, e encontra diretamente esta situação, onde menos 17 mil meticais na tua conta. Tudo bem? E professor, o que é isso? Ou vais encontrar menos 17 mil reais, ou dólares. O que significa isso? Fica satisfeito? Não fica satisfeito. Isto é grave. A situação não está boa para ti. Por quê? É um prejuízo. Estás a imaginar, por exemplo, naqueles países, Rússia, Antártida, outros países lá, aqueles países muito frios, não é? O que representa aqueles números de temperaturas? São positivas? São temperaturas positivas? Não. Professor, imagina que alguém diga assim, você tem uma dívida. O que representa este número?
É negativo ou positivo? É negativo. Então, percebas tudo isto desta maneira, como vamos te explicar. Que, primeiro, não te esqueça que os números, eu disse que temos que escrever da esquerda para a direita. Está aí, os números naturais, tudo bem? Está aí, uma letra aqui, Z. Ah, Z, professor, por quê? Por tudo isso que nós falamos agora, esses números negativos, tudo, falamos de os valores negativos bancários, os prejuízos, não é? Não te esqueça que os lucros eram positivos, já os prejuízos são negativos, não é? Então, tudo isso representa o quê? Representa o Z. Mas, professor, estou a falar dos negativos já. Por que Z? Z, pela origem alemã, numa palavra aí, deixa eu escrever aqui. Zerlen. Zerlen, né? Zerlen. É alemão. Então, esta palavra, melhor assim, significa o quê? Números. Então, como significa Zerlen? Significa números, então, foram dar os números negativos, atribuir os números negativos por esta letra Z de Zerlen ou de Zerlen. Então, passou desta maneira. Professor, eu descobri, não é? Então, afinal, quais são os elementos, quais são os números que pertencem a este Zerlen, professor? Oh, fácil, né? Vamos definir esses. Quem são esses, professor? Há uma coisa que não te esqueça. Primeira coisa é, eu pergunto a ti, quais são os primeiros números descobertos? Você diz, professor, 0, 1, 2, 3... Ah, tudo bem. Quais são? Então vou preencher. Não é? Então eu não vou preencher daqui, tá bom? Eu vou preencher daqui. Tá vendo, por exemplo? 0, não é? 1, 2, 3... Ah, professor, vou por aí vírgula, não é? Não é? Tá bom? Aqui. Ok, muito bem. Então, percebe o que é que os números negativos positivos, ou melhor, o que é que os números Zerlen trazem de novidade? Trazem, então, os ditos negativos. Aqui vou chamar todos esses de positivo. Também, se quiseres, pode deixar assim. Então, como é que será? Todos esses números, existe uma ocorrência, né? um conceito chamado simétrico, oposto. Então, esses todos os números, os seus simétricos, não é? Quais serão, não é? Ou não, também, nós podemos também dizer o seguinte, se esses números Zerlen, os Zerlen, então, eles, de onde eles provêm? Dizer para lá? Não faça isso. Os números negativos, não é? Não devem iniciar de 0 para lá, porque já disse antes que tem que ser da esquerda para a direita. Então, temos que iniciar pela reticência, não é? E a seguir, professor, agora vais ver como é que representou os números positivos, ou qual foi o último número, não é? Nesse caso, mas esse não é o último, não, porque tem mais lá números lá, e vai para lá o mais infinito, não é? O mais infinito. Então, vou levar este número aí, o seu simétrico, não é? Quando eu digo o seu simétrico, o seu oposto, o seu contrário, né? Se este é positivo, então, claramente vai ser negativo, não é? Temos menos 4, não é? Temos lá o menos 3, temos lá o menos 2, temos lá o menos 1, não é? Então, eu vou colocar vírgula aí, né? Só para ficar a coisa muito bonita aí, não é? Agora, consegues ver que já representamos já todos esses números Zerlen. Então, toma muita atenção. Os números aí Z, o Zerlen, não são só negativos, não é? Eles fazem parte, ou melhor, são todos os números negativos e todos os números positivos, incluindo o zero. Por este motivo que eu aqui coloquei esta definição, que são inteiros negativos e positivos, mas cuidado, mas não fracional, não é? Muito cuidado com este ponto. Eu dei uns exemplos aqui, tá vendo? Menos 4 é o número Z, sim, é Z. 8 é um Z. Professor, menos 4 é um Z? Sim, é um Z, sim. É um negativo. 8 é um número positivo, também é um Z, não é? Porque todos os números naturais, não é? Todos os números naturais também são um Z, mas nem todos os Z são naturais, tá bom? Percebes, né? Então, 8 sobre 1, não é? 8 sobre 1 é uma fração. Este número não pode ser, não, este número não é Z, tá bom? Ele tem que ser um número inteiro, não fracional. Embora que isto dá 8 sobre 1, quando é que dá, professor? Isto dá igual a 8, não é? Então, mas isto aqui, embora que dá 8, não pode ser ele o quê? Número Z.
Então, tomem cuidado, muita atenção nesses pontos. A ocorrência dos simétricos, é preciso que perceba essas ocorrências dos simétricos, dos opostos. Não faça nenhuma confusão. Então, repare que eu disse sobre a definição dos conjuntos numéricos e não terminava. Eu dizia que os conjuntos numéricos são o quê? Coleções que compartilham o quê? Algumas características em comum. Então, repara muito bem que o Z, este Z, já ele compartilha ou leva algumas características do N. Quer dizer que o conjunto N vai ser o quê? É um subconjunto, não é? Do Z, não é? Quer dizer, ele está dentro do conjunto Z. E chegamos no fim da nossa aula de hoje. Peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para estar a receber todos os vídeos. Muito obrigado e boa sorte para vocês.